Olá, eu sou a Fabiana Freitas, quero te dar as boas-vindas a esse estudo que gerou a série Minuto do Dia, 1 minuto a sós com Deus, devocionais em áudios de 1 minuto, para quem tem uma vida bem agitada, mas mesmo assim não abre mão de ter um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Para acessar essa série de devocionais, basta clicar no link que está disponível aqui ou nos encontrar no nosso canal do Telegram chamado Minuto do Dia. A gente se vê lá. Deus te abençoe com esse estudo. E vamos lá, gente! O capítulo 2 de Filipenses, livro maravilhoso, que fala sobre esse tema, né? A alegria independente da circunstância, uma alegria vibrante, uma alegria viva, né? A gente falou bastante no capítulo 1 aí sobre Paulo, sobre ser uma carta pessoal e o quanto que isso, esse carinho todo, né, que ele tinha pelos irmãos ali, e as perspectivas, o paradoxo, tudo que ele trouxe, reforça aquilo que é melhor. Eu lembro muito desse versículo, que ele foi um dos melhores, assim, os que ficaram mais vivos na minha mente, assim, para que a gente consiga discernir o que é melhor, não o que é bom, o que é melhor, Cristo, e ele ser o centro de tudo. E no capítulo 2, alguns temas vão ser falados que trazem a oportunidade da gente olhar, ter a nossa mente voltada para imitar a Cristo, para imitar a humildade de Cristo, para viver como Ele. E isso, a humildade, ela precede a glória, né? Então a gente vê que Jesus tem o nome sobre todo nome, ele é exaltado a partir do comportamento perfeito dele. E também nesse capítulo ele fala sobre dar valor às pessoas, aos irmãos de fé. Então, é um capítulo bem, bem gostoso de se pensar em como eu posso ser mais como Cristo. E Cristo valorizava as pessoas, e Cristo ilumina os lugares por onde passa, e Cristo traz a beleza dessa salvação aqui para as nossas vidas, né? E começando aqui no versículo 1, gente, ele coloca um ponto que eu achei muito interessante. Ele coloca: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, e é a motivação de continuar, de ser exortado em amor, de exortar em amor, de permanecer em comunhão, e de ter amor, de ter afeição, de ter compaixão, e isso traz o ponto que se eu estou nele, isso acontece. Se eu não estou, isso não acontece. É isso mesmo. É. Também anotei isso mesmo, né? A importância de nós estarmos, né? E às vezes nós lemos e deixamos passar uns pequenos detalhes, que nem você falou, se por estarmos em Cristo, né? E quando nós vemos uma outra versão, até peguei duas versões, eu gosto muito de comparar, né? Eu gosto de ler na linguagem de hoje, né? Por mais que, né, a gente tem que sempre estar com uma outra mais assim atual, mais uma um pouquinho mais antiga, na verdade, para comparar com a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, ó: por estarmos unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. Então, é algo que não tem como nós fugirmos disso, né? E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros, né? Que aqui esse capítulo nos fala muito sobre a humildade, sobre a obediência, e deixa 3 exemplos, né, de pessoas que foram obedientes, começando, né, por cabeça, né? Sempre começando por Cristo, que é o nosso maior exemplo, né, que mesmo ele estando ali, sendo humilde, né, sendo o próprio Deus, veio na forma de servo, né, que Paulo ele deixa bem claro, ele explica bem direitinho para que não haja erro ali para nós, né, então se nós estamos em Cristo, nós somos fortes no amor, então não há desculpas, nós temos que estar nele. Se nós não estivermos nele, nada disso nós teremos. É um fundamento, né? É a base para conseguir caminhar. Se a gente não seguir essa base,
a gente está começando, né, colocando a carroça na frente dos bois, né? A gente acaba não fazendo aquilo que dá para fazer. E a progressão do capítulo é exatamente essa, né? Que você trouxe. Eu coloco realmente o que é básico, o melhor exemplo e o desdobramento de seguir esse exemplo. O desdobramento de seguir esse exemplo e o benefício que isso traz é de uma proporção imensa. Desde brilhar num mundo totalmente depravado, a ajudar os irmãos e ter essa sensibilidade de ajudar, e aqueles até que se entregam com risco de morte. Né? Então, essa é a beleza, né, dessa progressão, né, que Paulo traz aqui no capítulo. Eu achei muito bacana quando ele coloca dessa maneira, né? Que nem vocês falaram, o se, né? Se há, pô, e aí o que eu vejo aqui é uma habilidade de Paulo, né? O afeto dele, a amizade dele, ela se transparece aqui. Sabe aquela coisinha que você quer falar para um amigo? E aí você fala assim, cara, ele precisa ouvir isso, mas ele é meu amigo, eu amo demais. Então, qual é a melhor forma que eu posso falar isso aqui? E aí eu vejo um muito ligado com o dois, porque, na verdade, ele continua a mesma ideia, né? Ele vai completar a ideia no versículo 2. Então ele começa, olha, gente, se tem aí entre nós, pô, motivação, né? Exortação em amor, afetos de misericórdia e tudo mais. Na verdade, o que eu percebo Paulo falando aqui? Gente, a gente já não tem motivação? A gente não tem, poxa, todo esse afeto, toda essa história e tudo mais, né? Comunhão no espírito, compaixão. Então, já que a gente tem isso, completem a minha alegria também tendo o que, aí é o que me pegou, o que ainda não existe entre todos nós. O que não existe ainda entre todos nós? O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, ainda não existe entre nós. Completem minha alegria, por favor, tendo um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade. E aí eu fico pensando, né, que eles tinham motivação, eles tinham exortação de amor, comunhão no espírito, profundamente a afeição, compaixão, mas eles não tinham a unidade no espírito, eles não tinham um só modo de pensar. Então me faz pensar que assim, era aquele negócio que a amizade era tão boa, a amizade era tão legal, tudo surgiu a partir de Cristo. Só que tinha algumas coisas que talvez eles nem tocassem para não abalar uma amizade tão legal, sabe? Então, e depois ele vai rogar lá no 4, né, a Evode e Sinti e tudo mais, que elas tenham, né, que elas possuam, né, o mesmo modo de pensar, vivam em harmonia, né? E a amizade cristã, ela é isso, né? É muitas vezes a gente chegar e viver momentos de confrontação. Ó, isso daqui que você falou, pensa melhor, onde é que está isso na palavra, né? Para que a gente, aos poucos, a gente vá alinhando o nosso modo de pensar. Coisas que eu escuto, por exemplo, não, mas a vida cristã é uma vida assim mesmo, uma vida dura, é uma vida de sofrimento. Tá, o quanto disso tá na palavra, quanto da palavra que embasa isso, e o quanto as tuas próprias escolhas te levaram a pensar isso, sabe? Então, assim, eu vejo Paulo aqui muito habilidoso e muito diferente do Paulo de Coríntios, né? Paulo de Coríntios ali, a situação pedia que ele, no peito. Fosse direto ao ponto. Aqui não, aqui tem uma coisa assim, amorosa, afetuosa. Achei bacana isso em Paulo, sabe? Me ensina muito sobre tato, né? Ao lidar com as pessoas e avaliar cada situação e pesar, né? Ponderar como lidar com cada situação. O que eu gosto é que a questão que ele tem o mesmo modo de pensar, né? Volta tudo para preceder as nossas atitudes, precisa ter um pensamento
colocado no local correto. Uhum. Né? Quando a gente estava estudando, eu lembro que eu falei no primeiro, os 4 mentes lá que iriam ser trazidas em Filipenses. Esse capítulo, ele traz uma mente submissa, uma mente que entende, que é humilde, e fala assim, qual que é o meu posicionamento? Então, meu posicionamento como irmão, como filho, como cristão, como, né? E como é que eu realmente consigo ter essa unidade, né? Porque no final das contas, o Pai, o Espírito e o Filho são um. Uhum. E ele quer que sejamos um com ele para que a nossa alegria seja completa, né? Para que a gente receba a plenitude da alegria. Então, quando o Paulo traz esse carinho, né? Então realmente tem esse tato e um amor profundo pelos irmãos. É um amor que e traz para a gente. Eu acredito muito nós, né? A Igreja de Cristo temos isso como falta. Né? Como é que está a nossa unidade? A gente está apto a ir rápido para julgar, rápido para discordar, rápido para fazer, né, ter atitudes drásticas, às vezes, e assim, cadê a compaixão? Cadê o só Espírito? Cadê essa atitude que imita a Cristo, né? E ele segue, né? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus poderia ter feito, né? Tipo Thanos, né? Vaporizar todo mundo. E não, né? E realmente traz a beleza dessa humildade. Como é que eu considero os outros pessoas de valor, às quais eu preciso realmente dar o devido valor e servir, né? Então é uma humildade que vai até a morte, é uma autonegação, porque eu considero as outras pessoas e a um ponto de ser como servo, e um amor de querer cuidar. Eu cuido não só das minhas coisas, eu cuido daquilo que vai fazer com que o irmão também cresça. Eu não vou cuidar das coisas, dos meus interesses egoístas e fazer o outro tropeçar. Né? Eu vou cuidar... Desculpa, Fabi. Até porque, que nem você falou antes, né? Às vezes a gente é muito rápido no julgar, muito rápido. E nós, às vezes, como mulheres, como a gente tem uma certa habilidade de antever as coisas, né? A gente atua um pouco como radar, né? Das situações. Às vezes a gente já tá vendo muito à frente e a gente quer que as coisas aconteçam ali meio que, né? Então, é um falar, é um julgar, é um ligar, chamar, né? E o quanto disso tem respeitado esse tempo do outro, o interesse do outro, né? Será que o outro está pronto para essa situação? Ou eu estou fazendo simplesmente por vaidade e por egoísmo, né? É a vaidade e o egoísmo que faz com que a gente se sinta maior que os outros, mais importante que os outros, mais sabido que os outros, né? Então, E é muito... Fala, gente. Não, pode falar. Desculpa. Acabei. E é muito interessante, né, esses versículos, porque é como se Paulo estivesse chamando nós, né, chamando eles ali, nós também, né, para essa realidade, porque como a Fábio Freitas falou, ali às vezes, né, na correria a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Então a gente vai indo, é como se fosse uma chamada, e volta todo mundo para cá, para o centro de tudo. Né? Porque as distrações são enormes e olha que eles não têm as distrações que nós temos, né? Hoje, infelizmente, o nosso adversário, ele traz tantas coisas, ele não vem vestido assim de diabo, ele não vem vestido de chifrinho, ele vem de distrações, muitas coisas. E hoje, né, nessa sociedade como nós estamos em si, a gente vê como as pessoas têm colocado tantas coisas para nós, tantos interesses próprios, tantas coisas que nós temos que correr atrás, coisas que não precisamos, coisas que não há necessidade. Então, nós nos distraímos disso. Então, como se Paulo estivesse chamando nós, voltemos a atenção para isso.
Vamos focar nisso, ó. Não faça, ó, aqui não está dizendo que nós não devemos cuidar dos nossos interesses, está dizendo que sim, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses. Então há uma responsabilidade nossa de cuidarmos dos nossos interesses, né? Para que nós possamos, é que nem se ame a você, né? Se ame para que você possa amar, ame-se, né? Então, aqui cuide dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, né? Que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, Paulo, ele faz a gente voltar os nossos olhos para isso, para que nós não venhamos ter a nossa vida, os nossos olhos só para nós, né? Que abaixe nossa cabeça, olhe só para nós, olhe só para os nossos cuidados. Porque, infelizmente, hoje, né, se nós olharmos ao nosso redor, muitas coisas, olhe para si, você pode, você consegue, você é isso, você é aquilo, você... Aí a gente fica sendo criado numa bolha, nós não olhamos o próximo, não olhamos quem está ao nosso redor, as pessoas que precisam de nós, que precisam que nós, né, ajudemos elas a olhar também para elas, para os interesses delas e assim avançando, né? O corpo ajudando um ao outro, e gosto muito de ver esse versículo como Paulo chamando para nós mesmos a atenção para que não haja distrações. Cuide dos seus interesses, mas olhe as pessoas que estão ao seu redor, né? E é como se a gente fosse, né, pegar uma pessoa pela mão e ajudar a caminhar. Então eu entendo como esse amor, essa profundidade. Eu quero cuidar não só de mim, mas de você. Então, um exemplo prático eu faço aqui em casa, que as crianças têm tarefas, né? Uma semana um lava a louça, outra semana outro tira os lixos. E aí você vai olhar assim, a louça lavada, você tem que ter muita graça, muita misericórdia, porque não está lavada da maneira como que você quer. E às vezes conversando com o Naldinho fala, tem que pegar na mão, porque eles são crianças. Sim. Por quê? A cabeça deles está pensando em fazer as coisas rápidas, está pensando em outras coisas, está pensando no desenho, está pensando na brincadeira. Agora, projeta isso para um adulto. O adulto está pensando na conta a pagar, o adulto está pensando no que tem que comprar, do que não tem o dinheiro para comprar, ou o que quer que seja, né? E às vezes a gente precisa pegar na mão e explicar direitinho e valorizar aquele tempo como um tempo importante também. Né? Não delargar, não jogar, não deixar coisa. E é isso que Paulo traz, e é isso que vai entrar na questão do padrão estabelecido por Cristo a partir dos versículos 5, né? Que ele fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todo sentimento de grandeza que possa vir, desse sentimento egoísta, desse sentimento de merecimento, cai por terra quando a gente olha o padrão de Cristo. Quando a gente olha que para você ter qualquer glória, e que não era esse o objetivo era salvar os perdidos, a elevação, né, dessa humildade de não querer ser aquilo que era, porque ele poderia simplesmente dizer, estalar os dedos e acabar, ó, não estou aguentando isso não, essa tiração de sarro de vocês, esse jeito aí de vocês fazerem as coisas, vocês não merecem, amigos, né? Não, assim, ele visualizava algo muito mais à frente. Então, esse padrão que ele estabelece para a gente observa quem você é. Sim, você tem valor, só que você não é a última bolacha do pacote também. Existem outras pessoas tão importantes quanto você. Então, trabalhe com isso sendo servo dele. Porque quando você for servo, o outro vai querer servir também. Quando ele estiver fazendo, né, se eu faço algo para alguém, alguém vai ser estimulado a fazer aquilo. E talvez a pessoa, às vezes, não faça, não por maldade, hoje eu vou fazer mal. Quem que acorda assim, né? Hoje eu vou fazer mal. Não, ninguém. Mas às vezes ela não se ligou que uma ação que ela viu você fazendo, ela poderia fazer também. Você inspira, né? Então, por isso que eu sou apaixonada pelo Minuto do Dia, gente. Que assim, um minutinho só que a gente pode ser encorajada e trazer qualidade, não
não perder, entendeu? A qualidade, realmente trazer mais pessoas para isso. Então, assim, você também pode fazer esse tempinho, você também pode ter esse tempinho. Então, aqui, vamos pegar, nós estamos pegando na mão, e agora tenha seu tempinho também. Isso me faz pensar muito disso que você está falando, o exemplo de Jesus, né, quando ele fala no servo, no servo, foi ótimo, no 7, quando ele diz que esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, né, e ele não veio só semelhante ao homem, né, ele foi um embrião que se desenvolveu a partir do zero, né, e isso me faz pensar a respeito de quando a gente aprende teorias de desenvolvimento, a gente vai ver, que nem você falou do negócio de lavar a louça, né? Existem camadas de aprendizado que vão levar a pessoa a ser boa em alguma coisa, né? Então, não tem como pular, fica um hiato, então fica um negócio, né, capenga, né? Se a pessoa não aprende uma coisa e vai aprender outra mais complexa. É uma teoria. Mas me faz pensar muito nessa coisa de Jesus, que Jesus, ele veio do nosso zero, né? Então, não importa onde a gente esteja hoje, Jesus passou por tudo e ele pode estar do nosso lado hoje, botando a mão ali dentro do copo e ensinando pra gente que é assim, ó, que faz, entendeu? Então, isso me faz pensar também que ele veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, servo é o que todo mundo deveria ser o tempo todo, né? Foi o que Jesus veio se tornar. O servo e semelhante não é à toa que está na mesma ideia ali, né? Ele veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É quem nós deveríamos ser, servos de Deus, servos uns dos outros, né? E aí o nosso desafio em não agir por vaidade, não agir por egoísmo, né? Porque vai contra isso que nós fomos criados para ser, né? E que exemplo maior do que esse, né? Que nem a Fábio, não a Freitas. A Inocêncio, né? Isso. Falou, né? Leu ali. E imagine, que exemplo maior do que a de Deus, né? E é muito interessante que depois ele vai para outros exemplos, né, Paulo, para mostrar como é capaz, né? Qual é a visão que nós, como cristãos, qual é a vida que nós temos que ter para que haja diferença, para que nós brilhemos, né? Logo nos versículos adiante. E é muito interessante que ele começa falando da soberania de Jesus, né? Que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia se apegar. Então, ele não se apegou na mais alta posição que ele poderia, né? Como a Fábio falou, como ele poderia. Ele era o próprio Deus, nada poderia impedir. Ele veio nos mostrar como fazer. Então, ele veio do zero, né, Fábio? Veio do zero, nasceu ali do zero e caminhou e mostrou como fazer. Né, cristãos, nós somos cristãos, pequenos cristos, né? Ele é o nosso exemplo, né? Vejo que Paulo usou o primeiro exemplo maior ali, e o interessante é que no versículo 8, que nos deixa ainda mais sem saída, quando diz assim, ó, e sendo encontrado em forma humana, que nos deixa ali, tipo assim, não tem o que vocês fazerem, né? Então, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou, então, que seja a mesma, lá verso 5, que seja a mesma atitude de vocês, né? Que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo. Em outras versões falam o mesmo modo de pensar, né? Mas aquilo que a gente pensa, a gente faz, né? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, até o final. E nós vemos aqui que é algo que não é para ele, não é para a glória dele. Ele deixou lá no canto, mesmo sabendo, ele não tinha dúvida de quem ele era, porque ele sabia que ele era o Filho de Deus. Então, às vezes, né, nós temos a dificuldade de agir assim por não saber quem nós somos. Jesus sabia quem ele era, então ele não precisava ficar se gabando, ele não precisava ficar se mostrando, né, se vangloriando, não havia necessidade, ele sabia quem ele era, filho, né, de Deus, o próprio Jesus, o próprio Deus estava aqui entre nós. Ele foi obediente até a morte de cruz, foi obediente até o final da vida dele, em todos os momentos, até o último segundo ali, ele foi obediente, mesmo perguntando se desse, né, para passar o cálice. Mesmo assim, ele queria que a vontade do Pai seja feita, né, até a morte de cruz, que é. E por isso, aí vai dar continuidade
Aí depois que ele passou por tudo isso, mostrou como que faz, se humilhou, foi obediente até o final, né, nos deixando indesculpáveis. Aí que entra a segunda parte ali. Depois ele foi exaltado. Amém. E não só exaltado, mas a mais alta posição, né? A mais alta A posição, mais alta. acima de todo nome. O que a Josi falou de, embora ele tenha sido Deus, né, me faz pensar que, não, porque ele sabia que era Deus, ele tinha segurança, né, ele tinha segurança, a carne, né, ali estar numa forma humana, trazia essa inquietação, o momento do cálice, o momento do suar o sangue, né, o momento de pedir ajuda, ó, fica comigo, vigia, né, mas ele tinha convicção. No fundo, ele tinha a convicção de que era melhor obedecer e de que ele estava ali para obedecer. Essa é uma aplicação bem bacana da gente pensar. Eu gosto de uma definição, eu não lembro quem falou, depois eu tento ver John se eu Corson, acho. John Corson, tô brincando. Não foi John Corson dessa vez. Eu ouvi pelo Naldinho. Mas a definição é assim, a humildade é a força sob controle. E nada melhor do que Jesus para mostrar sobre isso. Pensa que ele era Deus e ele passou por tudo isso se mantendo e controlando, né, essa divindade com um objetivo maior. Então não tem outro ensinamento. Como é que, né, realmente nega, não, a minha posição nesse momento não importa, tem um objetivo final a qual eu preciso cumprir. E mostra esse sacrifício dele em deixar toda a glória, acho que o momento mais, acho que vocês já devem ter ouvido isso. Acho que o momento mais triste da cruz é quando aquele momento em que há uma separação entre filho e pai, porque a unidade é a importância de tudo. Então imagina você, né, sabendo que isso vai acontecer. Então todo esse sofrimento e esse sacrifício traz para a gente a continuação que Paulo traz aqui no capítulo, que ele vai falar como deve ser o nosso comportamento perante essa sociedade, qual é o nosso sacrifício. E eu gosto muito que ele fala no versículo 12, de colocar, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, a nossa salvação, ela requereu um sacrifício. E da nossa parte, qual é o sacrifício? Qual é o desafio que vai estar submetido nessa ação? Como é que eu coloco isso em ação? Como é que é o caminho, né, nisso? Porque ele fala, e aí ele dá, né, até no 13, a explicação por que eu faço isso e para me manter centrado nisso, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Não vai existir nada dentro de todas as circunstâncias nas quais a gente vai ser colocado que vai tirar Deus do controle. Só que ele coloca uma responsabilidade nossa em imitá-lo, em ser servo e em exercitar a nossa salvação. Né? E aí eu coloquei uma pergunta para que, né, fique aí para a gente pensar. Como é que você lembra do momento que você foi salvo? Que sentimentos que vieram à sua mente? Que ações que você executava naquele momento, diferente do que você executa hoje? Porque a nossa caminhada vai entrando um monte de pedrinha no nosso poço. Lembra que a gente falou sobre isso? Vai entrando um monte de coisa e a gente vai camuflando esse poder de Deus, a gente vai camuflando, né, essa glória de Deus por um monte de outras coisas. Então, a gente pode pensar nisso, né? E aí a gente fica liberto porque a soberania de Deus, ela permanece. É dele o efetuar, dele fazer. Mas dá pra gente exercitar, realmente uma academia de fé, né? E isso me faz lembrar do nosso estudo de Efésios, que estão aqui no canal, só rolar lá para cima, para o início de tudo, começou com Efésios, que a gente falou sobre isso também, sobre a nossa vontade e a vontade de Deus, né? E esse versículo aqui, ele traz para a gente, lembra a gente de que não é o caminho, não é Deus, eu tive uma ideia, abençoa essa ideia, né? Para que eu possa levar ela para frente, para que eu possa fazer isso. Não, o caminho é outro, né? Deus coloca desejos no nosso coração, né? Cabe a nós
sondar esses desejos, né? Sondar o que está se passando no nosso coração e perguntar para Deus: Deus, isso vem de ti? Isso é um plano teu? É um querer que vem de ti? Porque assim eu posso ficar segura, eu posso ficar tranquila de que se é um desejo que foi Deus que deu, ele vai, né, completar. É Deus que nos dá tanto o querer quanto o realizar. E o efetuar, né, essa palavra efetuar, que é o energeu, né, no original. Olha só, energeu. Deus coloca ali, né, como se fosse uma pilha, né? E vai, caramba, né? Que isso daqui tem um potencial, então vamos trabalhar isso daí e tudo mais. E esse efetuar, não sei porquê, mas me fez lembrar. Vocês lembram da escola do Arme e Efetue? Vocês faziam Arme e Efetue? Era a conta Sim, deitadinha, você tinha que botar a conta em pé, né? Arme e Efetue. Né? O que é o efetuar? É o concatenar de tudo, é o resultado de tudo. Né? E é assim que Deus coloca no nosso coração. Né? Se foi ele que colocou, ele vai dar não só as etapas, né? Ele não vai só organizar, mas ele vai dar o resultado daquilo, ele vai dar o final daquilo também pra gente. Isso dá uma paz, né? É mais uma daquelas coisas assim que a gente sabe, mas quando a gente está vivendo os nossos dilemas, quando a gente está vivendo as nossas dificuldades, é como a Josi estava falando, né? Não sei se foi aqui já na gravação ou foi nos bastidores, mas ela estava falando sobre a importância, né, de na hora que a situação acontece, a gente está na palavra, a palavra está em nós, para que a gente possa resgatar aquilo e falar: Senhor, assim como diz lá em Filipenses, eu confio que foi o Senhor que me deu esse desejo, então eu tenho certeza que o Senhor vai efetuar. E assim a gente continuar a nossa caminhada aí passo a passo. E esses versículos aqui, ele me faz também enxergar, como a Fábia acabou de falar, né, sobre o efetuar, e também me chamou a atenção, que é o fazer, né, ações de fé, fazer aquilo, porque a salvação, nós cremos em Jesus, temos a salvação, e logo em seguida, assim, ó, ponham em ação a salvação de vocês. Você fica pensando, como que a gente põe em ação? Né? Como que a gente faz para pôr em ação? Nós somos salvos, né, por Jesus. A salvação de vocês, né, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer e realizar. É bem isso mesmo que a Fábio, que eu fiquei pensando, né, ontem nisso, fiquei meditando. Realmente Deus coloca no nosso coração a importância de nós estarmos alinhados e ser sensíveis à voz dele, né, para fazer para andarmos de acordo com a vontade dele, que é perfeita, boa e agradável, andarmos de acordo, que é ele que vai nos capacitar a realizar. E é que nem lá a mulher de Provérbios 31, tudo aquilo que uma mulher faz é simplesmente com o temor do Senhor. É simplesmente Deus que vai capacitar, porque se o Senhor não agir, se o Senhor não nos fortalecer para que nós possamos fazer aquilo, né? Até lá em João, capítulo 15, fala, né, que sem ele nada nós podemos. Jesus mesmo induz, né? Jesus mesmo nos fala: sem mim vocês não podem fazer nada, se vocês não estiverem ligados em mim. Né? Então, a importância de nós estarmos ligados nele, que é bem o que está dizendo aqui, porque a salvação vem dele. Então, quando nós estivermos, né, crendo na salvação, que não é por obras, mas é pela fé, né, pelo que nós fazemos, ou achamos que temos que correr para fazer, para receber a salvação, nós recebemos a salvação a partir disso que nós fazemos. Nós não fazemos antes para conseguir a salvação, né? Que infelizmente hoje em muitos lugares ensinam que você tem que fazer as obras, né, para depois você ser salvo. E nós sabemos que a salvação não é por obras, né? Lá em Efésios, né? A palavra do Senhor nos mostra que não é pelo que nós fazemos, mas sim pelo que nós cremos, é pela fé. E esses primeiros versículos aqui, o 12 e o 13 que nós lemos agora, de acordo com a boa vontade dele, me faz enxergar que a perseverança são versículos que nos faz perseverar na fé. Né? Porque se nós não estivermos em fé, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que é com boa vontade dele, né? Que está nos conduzindo. Para a gente continuar fazendo isso, seguindo nesse caminho, essas características aqui, elas são repetidas em alguns dos livros.
não reclamar, versículo 14 de trás, não reclamem, não discutam, reclamar, né? Clamar 2 vezes. Então, o tempo que a gente está despendendo em reclamar, a gente poderia estar fazendo uma outra coisa, porque eu estou repetindo aquilo que já aconteceu. Aconteceu, amigo, leite derramado. O que você pode fazer é passar um paninho, levantar o copinho, colocar mais um pouquinho de leite e beber depois, né? Mas isso traz para a gente a essência da gente permanecer contentes e permanecer integrados, né, conectados com Deus. Porque quando eu começo a reclamar, fazer queixa e brigar, discutir, eu dou espaço para aquilo que já é grande por demais, que é a carne. E aí vai dando vazão para outros desdobramentos, outros pecadinhos. E aí entra aquela progressão que a gente vem falando em estudos anteriores. Eu dou espaço para uma coisa, vai vir aí um turbilhão. A bolinha tá rolando na neve e tá crescendo. E quando ele fala para a gente não fazer, não ter queixas, não ter discussões, ele traz um motivo lindo, que é para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. É muito forte isso. O poder de Deus sendo manifesto nas nossas vidas através do nosso caminhar junto a Ele. Porque só pode brilhar aquilo que tem valor. E o nosso valor vem dele, né? Não vem de nós. Mas a gente brilha como estrelas no universo. Quando a gente olha um céu maravilhoso, todo aberto, a gente começa a olhar aquela, né, quantidade de estrelas, coisa linda. Imagina ser comparado a isso, fala assim, olha, você brilha como uma estrela no universo. E talvez a gente não se sinta assim, mas é assim que acontece. Tem uma coisa que meu marido fala que é assim, as coisas estão tão malucas que só de você fazer uma coisa certa, simples, você já se destaca, tipo, chegar no horário no trabalho, sabe? Quando você faz o básico, né? E eu gosto de Paulo, porque, de novo, ele vai na raiz, que nem você falou, né, Fabi? Tudo começa com uma pequena queixa, tudo começa com uma pequena discussão. E aí depois. E eu achei, assim, eu poderia dizer muitas coisas aqui sobre brilhar, sobre luz, a gente já falou isso aqui em outros estudos. Só que o que me capturou nesse trecho é que ele fala pra gente. Cadê? Para que venha tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Ele não fala assim, olha, a geração ela está corrompida e depravada. Parece bem atual, né? Só que ele não fala pra gente assim, ó, não sejam vocês também corrompidos e depravados. Não, ele fala muito antes. Ele fala assim, ó, não se queixem. Não discutam. Porque as coisas estão tão malucas, tão loucas, tão fora do lugar, que se vocês não discutirem, né, não brigarem entre si, não brigarem com os outros, e vocês não ficarem se queixando das coisas, a sua luz já vai brilhar tanto, né, que já vai conseguir transmitir algo diferente. Algo que vai chamar a atenção, porque isso é luz, né? A luz, se ela acende, você olha rapidinho. E às vezes, quando a luz é muito, ela até incomoda. Ontem tava um sol aqui, eu tava para sair, não achava meu óculos de sol de jeito nenhum. Eu tenho astigmatismo, tenho fotofobia. Falei, cara, se eu não achar meu óculos, eu não vou sair, porque eu não aguento. Quando a luz é muita, a gente não aguenta, né? Se a gente tem um problema com receber a luz, né? Então, assim, isso me fez pensar nisso. E me fez pensar mais, gente. O que deixou o povo perecer no deserto? Foi a reclamação. Foi o coração ingrato. Tô toda arrepiada. Foi o coração ingrato. Eles não viram a terra prometida, porque eles começaram reclamando. E a partir disso, a bola de neve. Então, que no meio de tanta perversão, no meio de tanta coisa estranha, depravação, a gente possa começar com o básico. Não reclamar, não discutir, amar uns aos outros. É por isso que
E não discutir, muitas vezes, é amar uns aos outros, né? Que você fala, tá, agora não, né? Depois eu vou pensar melhor nisso, depois eu volto para conversar. Quando não tiver tanta gente, vou chamar essa pessoa, vou conversar com ela, vou tentar entender melhor. Isso é amar, né? E Jesus fala que nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor que tivéssemos uns pelos outros. Não é pelo amor, é pelo amor uns pelos outros, né? Então, eu acho que, assim, esse capítulo é fantástico. Eu escrevi dezenas de coisas aqui, por isso que eu falei, Fabi, lidera aí, porque, cara, se eu liderasse, só eu ia falar aqui, o estudo inteiro. Mas, assim, eu acho que de tudo, essa foi uma das aplicações mais profundas para mim. Ele vai no cerne daquilo que o livro fala, né, Fábio? O conceito de alegria independe das circunstâncias. Se você mostra descontentamento, você dá a margem para as coisas ruins ao invés das boas. Então, quando você mostra alegria, você realmente experimenta algo diferente e poderoso. Né? É o contraste que o livro traz realmente para as nossas vidas e nos mantém e nos inspira a olhar isso como o carinho de Deus por nós. Ele está exatamente falando aquele que é o problema principal. A tua ingratidão te mantém longe de Deus. A tua ingratidão te faz não entrar onde você poderia entrar. A tua ingratidão faz você ficar apagado. Uhum. A tua gratidão faz você brilhar. A tua gratidão faz você entrar onde você não entraria. Então, que a gente consiga, né, seguir isso. E Paulo segue aqui, né, e ele fala no 16 que não só brilhar como estrela no universo, mas retém firmemente a palavra da vida. Uhum. Né? Então, não só para os outros, mas para mim também. Então, como a Josi colocou, que você lembrou, nos momentos de necessidade, eu preciso dessa palavra. Eu preciso dela para conseguir continuar. E ele traz um ponto, claro, de muito carinho aqui, né, trazendo a ação deles. É claro que a gente, quando vê aquelas pessoas às quais a gente aconselha, a gente conversa e vê que elas estão seguindo no caminho, você fala assim, olha, eu não corri em vão, eu não estudei tudo isso, eu não forcei com ela, não orei por essa pessoa e foi em vão. Não, na realidade a oração foi respondida, a palavra de Deus foi lá e fez o efeito. Então, essa alegria, eu imagino, eu realmente, quando eu vejo, né, quando a gente tem a oportunidade de servir dessa maneira e ver uma oração respondida, um conselho que foi seguido e trouxe, né, um caminho, um norte diferente para a pessoa, traz uma alegria para o coração e aí assim, eu consigo experimentar só de ler aqui essa alegria que Paulo tanto fala. Assim, eu não vou ter me esforçado inutilmente porque vocês estão no caminho, vocês estão seguindo, estão fazendo, né? Se permanecerem em Cristo, pensem como Ele, deixem o orgulho e a vaidade de longe, não se queixem, sejam gratos. Olha só que beleza, né? Que coisa linda. Aí ele vai... Não, pode falar. Não, pode ir? Fala, Josi. Aí quando nós vemos, né, Paulo, que nem você estava falando, né, retendo assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Aí a gente começa a parar e pensar por que ele fala isso, né? E quando a gente vai lá atrás, né, na segunda viagem lá em Atos, né, que essa igreja foi feita, foi no momento, Paulo passou por uma tribulação, ele, Paulo e Silas na prisão, aí o carcereiro, e deu continuidade, né, que daí fundou a igreja de Filipos. Aí a gente pode ver o que ele tá, né, o que ele passou, né? Ele poderia muito bem ter se queixado, né? Porque eu não corri inutilmente. Então, ele passou por aquilo, ele teve que passar por aquilo, né? Foi uma permissão de Deus para que eles, né, pudessem, para a salvação ter chego a eles. Né? E como chegou. Então, para ter tudo aquilo, eu vejo assim, até agonia no coração, por mais que Paulo esteja falando por amor, né, por irmãos, né, a visão que Paulo tinha dessa igreja, ele era muito grato também a essa igreja, né, pelos recursos que ele tinha, que ele recebia dessa igreja. Mas assim, imagine, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido. Então, ele ficaria feliz, mesmo que nem a Fábio, não sei se falou,
né? Às vezes a gente, né, corre ali, né? Eu como pastora, a gente vai ali, aconselha, você passa às vezes um período inteiro aconselhando, né, mostrando a palavra, orando, né? O conselho sempre é pela palavra, que não tem erro. Você vai lá, você deixa a sua casa, você deixa a sua família, você deixa o seu lazer, você para tudo o seu dia, você vai, você ensina, você mostra o caminho. E o nosso desejo é que a pessoa, olha, pastora, ok, isso mesmo, pastora, tá dando certo, as coisas estão fluindo. É gratificante, né? Você vê que a pessoa colocou a verdade, porque aqui Paulo não está falando dele em si, né? O Paulo não correu atrás por tudo aquilo que ele tinha. Olha que ele não era qualquer um antes de conhecer Cristo. Ele era elevado, né? Do nível ali de conhecimento que ele tinha. Ele andava com os grandes, ele sabia do que ele estava falando, né? E quando ele conheceu a Cristo, ele também deixou de lado tudo aquilo que ele era, né? Até considerou como, né? Ele considerou, né, como um nada, depois que ele conheceu a verdadeira vida de Cristo, como realmente deveria ser. E quando a gente vê ali no versículo 14, no comecinho, façam tudo sem queixas e discussões, né? Paulo falando isso, né? Deve ter sido difícil para ele falar sobre isso depois de tudo aquilo que ele passou. Ele queria colocar na cabeça das pessoas, não perca seu tempo com isso, né? Tem tantas coisas mais elevadas para vocês fazerem, né? Que a atitude de vocês não fiquem, e é tudo, não é só qualquer coisa, não só quando tudo não está bem, é em todos os momentos, não se queixem, e em tudo, nos mínimos detalhes, assim que eu gosto de ver, quando eu vejo a palavra tudo na Bíblia, é como nos mínimos detalhes, né? Ter aquele cuidado nas pequenas atitudes, nas pequenas ações, né? Não reclamar, não discutir, né, para que nós possamos ser puros e irrepreensíveis, né, fazendo isso, focando naquilo que é certo fazer, e fazer não porque você quer, fazer porque você sabe que é certo, né, até as crianças, às vezes, eles não querem comer, é o que eu sei que é saudável para eles, eles não querem, eu falo, não, vocês vão comer porque esse é o certo você comer, não é o que você quer, é o que a gente sabe que é certo fazer, para que a gente possa ser puro, para que a gente se torne irrepreensíveis, né, filhos de Deus, né, que às vezes, né, a gente acha que não, mas esses detalhes fazem a diferença, inculpáveis no meio de uma geração, que é a brilhar, é a luz, né, que nem a Fábio falou do sol, né, uma estrela, que nós possamos brilhar mesmo, e não fazer isso, porque infelizmente é o que mais nós vemos nos dias de hoje, né? Como a gente fala, a palavra do Senhor ela é mais atual do que nós imaginamos. Você lê, o Senhor fala. Você lê, você já começa a fazer comparações, porque realmente é o que está acontecendo, né? Sem queixas e sem discussões. Fazer aquilo para que nós possamos nos tornar inculpáveis, né? Nós somos inculpáveis, né? Nós somos inculpáveis, porque a palavra do Senhor já nos revela tudo certinho como nós devemos fazer. Numa geração corrompida e depravada. E a alegria que isso traz, né? A alegria do obedecer, né? Porque às vezes no momento da obediência, aquilo pode ser até incômodo, né? Tira a gente ali do nosso querer, da nossa zona de conforto, dos nossos desejos. Mas ele fala, né, para que no 18, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Não é só a pessoa a quem você obedeceu que se alegra com a sua obediência. A sua obediência, a sua não reclamação traz alegria para você também, né? Te traz benefícios também. Tava falando com meu marido essa semana, né? Eu tava, gente, eu não suporto lavar louça. Eu amo ver a pia limpa, mas eu não suporto lavar a louça. Toca aqui. Então é aquela coisa assim, gente, tá, se eu amo ver a louça limpa, o coerente seria que eu, né, me empenhasse em lavar a louça, mas eu não gosto. Aí, assim, há algum tempo já a gente tem uma máquina de lavar louça, só que não são todas as louças que entram na máquina, né? Então sempre tem louça na pia. E essa semana eu tava, tem que tirar a louça da máquina. Gente, a louça limpa, eu tava reclamando que eu tinha que tirar a louça limpa para colocar a louça suja. Aí eu falei pro meu marido, a gente não para de reclamar, né? Porque eu resolvi o meu problema, eu não tô lavando louça tanto quanto eu lavava antes. Tem uma máquina fazendo isso pra mim. Eu tô poupando meu tempo, poupando o aborrecimento, e eu tô encontrando outra coisa com que me aborrecer, né? Então hoje, essa semana eu tava limpando a louça, limpando a pia, né?
E, cara, me veio um sorriso, me veio uma alegria de que, caramba, eu tô terminando. Foi rápido, sabe? Eu consegui, gente, no meio de centenas de dias, né? Eu consegui, naquele momento ali, encontrar alegria naquilo, encontrar alegria naquele resultado. E eu penso que foi porque eu não reclamei. Naquele dia eu escolhi não reclamar. Eu escolhi, cara, eu simplesmente vou fazer isso, porque é o que tem que ser feito, né? E com tudo é assim na vida, né? A gente fala muito sobre conduta, sobre, né, relacionamentos, mas às vezes é uma reclamação que você nem verbaliza. É uma coisa que só está consumindo a tua mente, te perturbando, né? E que se você entrega, se você escolhe agir entre você mesmo e Deus ali de uma maneira diferente, você vai sentir a alegria, o contentamento, né? De não reclamar, de colher o benefício de não reclamar também. E muitas vezes a gente tem que fazer isso intencional. É Total. intencional, totalmente intencional, né? Porque quando a gente vai falar, não, eu sei que eu não devo falar isso, porque não é certo, né? É intencional. Eu falo para as crianças, né? Como a gente, Deus fala com a gente, né? O tempo inteiro. Eu falo para as crianças, seja intencional. Ah, mamãe, não quero, não sei o quê. Filho, agradeça. Aí a gente começa a colocar exemplos, né? Que nem a Fábio lembrou lá do povo do deserto. A gente começa a lembrar o porquê eles ficaram lá. Daí meus filhos até falam, ai, mamãe, de novo essa história. Eu falo assim, para vocês, velho. Eu assim, de novo essa história do deserto. Eu falo assim, mas nós temos que aprender com o erro deles. Nós não devemos agir assim, né? É tudo sem queixa, façam tudo, né? Que nem o exemplo que a Fábio falou da louça, né? E é em tudo mesmo, né? É intencional, é nos mínimos, né? Atitudes nossas, você é intencional, vou agradecer, para que se torne um hábito, né? A Fábio que fala muito sobre gestão do tempo, é um hábito, é algo que tem que ser feito, é algo que depende só de nós, não do próximo. Isso depende de nós. O descontentamento, né, a ingratidão, ela é insaciável. A gente vai buscar 200 milhões de coisas, enquanto que a alegria, ela leva a gente para a perspectiva correta. E quando Paulo termina o 18, ele entra do 19 ao 30, agora reconhecendo, né, outras pessoas, honrando outras pessoas. Com toda essa perspectiva correta de tudo que está acontecendo na vida dele, né, de toda a diversidade ao qual ele está imposta na vida dele naquele momento, ele consegue manter-se conectado com Deus, manter-se grato pela oportunidade de sofrer por Cristo, se alegrando, não sozinho, mas com os outros, e ao se alegrar com os outros, pensando na saúde espiritual da igreja, ele traz um exemplo aí do 19 ao 30 de como lembrar das pessoas, de como honrar as pessoas. Né? Eu não separei um versículo específico nessa passagem, mas eu coloquei ela como pontos de... Eu tenho lembrado das pessoas, eu tenho honrado, eu falo assim, olha, Timóteo, ele é um cara que está comigo ali, cara, eu não preciso falar muita coisa, porque ele não busca o próprio interesse dele. Ele é um cara que busca o interesse dos outros e olha, e segue Cristo. Então, de quem a gente fala esse tipo de coisa? De quem a gente lembra o nome e relembra para dar honra, porque faz parte também lembrar e honrar as pessoas pelo que elas estão fazendo nas nossas vidas, pelo que elas estão fazendo na comunidade, e isso encoraja. E então, nada na palavra é colocado de uma maneira aleatória, né? Tudo tem o seu porquê e o seu motivo. E o que eu fiquei pensando por conta deste motivo não precisa ser a liderança a fazer isso. O indivíduo, a pessoa, posso lembrar de pessoas, posso falar sobre pessoas, posso honrar as pessoas. Então, imagina se a gente pega uma comunidade de fé completa, que tenha esses mesmos sentimentos e que tenha essas lembranças e que trazem e que elevam um ao outro e que fortalecem um ao outro e que dão a importância de um ao outro, porque a gente está falando de pessoas que estão se sacrificando, né? Timóteo e Epafrodito se sacrificaram, Epafrodito quase morreu, né? Era um sacrifício ali a ponto de morte, né? E não era uma coisa qualquer. Então,
como é que eu posso fazer isso? Né? Como é que eu também posso fazer esse valor, essa honra? E é engraçado que tem até uma brincadeira, né? E de vez em quando, assim, quando tem a oportunidade, né, de fazer isso uma vez ou outra, né, de lembrar de algo legal e mostrar para pessoas, às vezes, coisas que elas não sabem que outras pessoas fizeram por mim, né? A Fabi, por exemplo, né, a Fabi Inocência, por exemplo, ela me ajudou ela praticamente organizou todo o meu casamento, porque eu estava em outro estado, ela fez tudo para mim, ela tomou várias decisões, fez várias escolhas, e eu tive uma festa de casamento porque ela me ajudou pra caramba. Mas quando eu tenho oportunidade de falar sobre coisas assim, eu sempre falo assim, ó, não vai perder a pedrinha na coroa, não, porque eu sei que você não queria esse reconhecimento. Porque existe também entre os cristãos uma coisa assim de não me elogie, Não posso não me falar. elogie, eu não fale nada disso, eu quero a recompensa do Senhor, sabe? Uma coisa assim, gente, meio hipócrita às vezes até, porque, poxa, quem não gosta assim de perceber que ajudou? Porque às vezes o que você fez foi tão simples para você, mas para o outro significou tanto, né? Colocou o outro numa outra perspectiva sobre ele mesmo. Caramba, eu não sabia que eu era tão importante assim, que eu era tão amada assim. E a respeito de Epafrodito, eu achei bem interessante Paulo trazer isso dessa forma. E mais uma vez, Paulo ali mostrando o amor, cuidado, né? Parece que Epafrodito, ele não tinha ido somente levar a oferta. Parece que ele tinha ido levar a oferta, mas também numa intenção de ficar ali com Paulo, servindo Paulo. Já que Paulo era o prisioneiro, não podia ir e vir, né? Só que o que aconteceu? Chegou lá, ficou doente. Então, caraca, imagina a cabeça de Epafrodito falando, meu Deus do céu, eu vim aqui para ajudar, fico doente, nesse nível de doença, quase morrendo, na casa do cara que tá preso. O cara já tava mal, já estava numa situação ruim, eu ainda venho para cá. Então, assim, o cuidado de Paulo de falar, né, que Deus curou Epafrodito, né, por misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, né, para que eu não tivesse a tristeza sobre tristeza. Então, olha só, eu estou enviando ele de volta, né, para que vocês fiquem alegres novamente, para que eu tenha menos tristeza. E eu peço, gente, que vocês recebam ele, ó, com muita alegria. Honra esse cara, né? Porque ele quase morreu pela causa de Cristo, ele arriscou a vida para suprir o que vocês não poderiam suprir. Ele se dispôs, né? Imagino na igreja ali, gente, quem é confiável o suficiente? Tem esses 2 ou 3 aqui. Então, vamos escolher Epafrodito. Epafrodito é o cara. Então, vamos mandar ele. E ele deixou, de repente, tudo que ele tinha lá para ir nessa missão de ajudar Paulo, né? Então, assim, o amor, o reconhecimento, né? O observar realmente as situações de acordo com a perspectiva de Deus, de enxergar na outra pessoa a melhor das intenções, né? Cara, quem planeja ficar doente, ele pode ter sido ali durante alguns dias um trabalho a mais para Paulo, né? Mas ele olhou a intenção real, ele olhou qual era ali o plano de Deus e o coração daquele cara, né? Achei isso muito bacana. E aqui a gente pode ver também o reconhecimento de Paulo falando sobre Epafrodito. Gente, eu me enrosco para falar. É um trabalhinho fazer esse nome, né? É para ficar marcante esse nome, para a gente não esquecer. E a gente pode ver o reconhecimento de Paulo perante Deus, né? Mesmo Paulo naquela situação, e Deus teve misericórdia de mim, né? E é o reconhecimento, né, sobre o cuidado de Deus para que não viesse tristeza maior. Paulo estava feliz por estar naquele lugar porque ele sabia que a mensagem de Cristo, que o que ele veio, que era para ele estar fazendo, estava acontecendo, estava sendo expandido o evangelho. Então, Paulo estava em relação à prisão, ele estava tranquilo. Assim, tranquilo modo de falar, né? Pela alegria que ele passava para nós, né? Não focando nessa prisão, não focando nesse ambiente onde ele estava, né? Porque às vezes a gente não pode, nós não podemos, num ambiente, focar a nossa alegria no meio de um ambiente, né? Nossa alegria tem que ser
né, de dentro de nós, né, em Jesus, porque ele nunca falha. E Paulo, ele reconhece a misericórdia de Deus, né, misericórdia, né, de Deus com ele, não permitindo que Epafrodito morresse, né, ele, claro, Epafrodito deve ter passado muitas coisas até chegar até Paulo, poderia ter sido preso, poderia ter sido pego, poderia ter sido morto, passou muitas coisas até chegar Paulo, né, até chegar a Paulo, até entregar o que tinha que ser entregue para ele. E a gente pode ver, eu gostei muito assim de enxergar, né, a gratidão em misericórdia, em reconhecimento a Deus. E quando Paulo fala ali para eles, né, Paulo não fala só recebam ele, Paulo mostrou como deveria receber, honrando, receba com alegria. Deixa eu ler aqui, ó. Peço que vocês recebam com grande alegria, não só com alegria, com grande alegria. E honrem homens como este, né? Homens que realmente entregam a sua vida pelo Evangelho. Nós podemos ver ali que, lá do versículo 19 ao 30, que fala sobre, né, o Timóteo também fala, sobre Timóteo e Epafrodito. A gente pode ver que tudo é pelo bem-estar do próximo, né? Pelo bem do próximo, não para a glória deles, né? Mas para que o próximo seja alcançado pelo Evangelho, pelo amor, né, pela demonstração de como nós devemos agir, né, como Cristo agiu. Primeiro Cristo, depois mostrou como Timóteo, né, que era ministro, que ele usava, ele fez aquilo que Paulo mandou que ele fizesse, e Epafrodito, né, que arriscou a sua vida pelo bem do próximo, pelo bem das pessoas. E Paulo nos deu esses exemplos aí que nos deixa assim meio que envergonhados um pouco, porque às vezes nós nos prendemos a coisas pequenas e ali é algo muito superior, né, que Paulo tem passado para nós. Eu gosto muito porque em cada capítulo eu vejo como Paulo fecha uma lição e um pensamento. Tudo que ele passa ali do 19 ao 30 é um exemplo prático de ser humilde, considerar os outros superiores a você mesmo, cuidar de si e dos outros, né? Teoria e prática. Teoria e prática, exatamente. Teoria e prática, porque se você só, né, lê e não pratica e não exercita, entra pouca coisa, na realidade é pouquinha coisa. O aprendizado teórico, ele fica ali nos 10% do teu aprendizado real. A prática vai aí nos 70%, que realmente você vai assimilar aquilo vai tomar, né, ter raiz, e que a raiz seja realmente como a oração de Paulo, o amor de Deus arraigados, né, alicerçados ali nesse amor, né, e fantástico isso. Eu não tenho exercício, mas a Fabi pode ter, então eu vou perguntar, Fabi, você tem exercício? Eu tenho um exercício e está também... Eu tenho um exercício e ele está num dos devocionais que a gente que estão no Minuto do Dia. Tem um exercício sobre o versículo 18, tá? Num dos devocionais aí dessa semana. Então, escutem os devocionais, que o exercício vai estar aí e esperamos receber notícias de como foi. Tá bom? Sem spoiler, sem spoiler. A tia Fabi não falou qual é o exercício, tem que ouvir. Tem que ouvir os devocionais para saber qual é o exercício. De Filipenses 2. E a gente termina aqui, então, esse capítulo maravilhoso, né? E que a gente consiga ouvir e praticar e ter essa alegria uns com os outros, assim como Paulo mostrou para a gente, imitando Jesus, com certeza a gente vai conseguir não só ficar conectado a Ele, mas brilhar e nos alegrarmos, independente das circunstâncias.